Olá, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa disciplina de Físico-Química 1. Agora iremos tratar da unidade de gases ideais. Eu sou o professor Janilson Lima. Bom, hoje iremos falar das transformações isotérmicas, transformações isobáricas e transformações do tipo isovolumétricas. Além disso, comentar sobre a lei de Clapeyron e também sobre os desvios da idealidade. Nosso livro-texto principal é o Fundamento de Físico-Química, do autor Gilberto Castellan, e também o Físico-Química, do autor Peter Atkins. Bom, em 1662, Robert Boyle estudou a relação pressão versus o volume ocupado por determinados gases em uma mesma temperatura. Então, dado que o experimento realizado por Robert Boyle foi a temperatura constante, logo, a relação matemática entre volume e pressão, expressa no gráfico à esquerda, nos conduz a uma chamada isotérmica. Então, qualquer ponto desta curva em vermelho, as condições experimentais ocorrem a uma mesma temperatura. Então, veja que o volume, em função da pressão, o volume diminui na medida que a pressão do gás aumenta. Então, esta foi uma observação experimental feita por Robert Boyle. Logo, ele percebeu que o produto da pressão versus volume era uma constante matemática. Então, Robert Boyle faz o seguinte enunciado: o produto pressão versus volume é uma constante para amostras gasosas em uma mesma temperatura. Então, qualquer transformação isotérmica, o produto pressão e volume era sempre uma constante. Posteriormente, em 1787, Charles estudou a relação volume versus temperatura para determinados gases em uma mesma pressão. Aqui, a pressão é constante e Charles monitora o volume em função da temperatura. Ao fazer isso, plotou um gráfico e percebeu que a relação entre volume e temperatura é uma relação do tipo linear. Ou seja, o volume ele cresce de modo proporcional diretamente em relação ao aumento da temperatura. O comportamento do volume versus a temperatura está ilustrado nesse gráfico em verde. Então, em qualquer ponto deste gráfico em verde, nós temos ali a mesma temperatura. Portanto, esse gráfico se trata, aliás, nós temos, corrigindo, nós temos a mesma pressão. Então, esse gráfico se trata de uma chamada isóbara de gás ideal. Então, Charles ele faz o seguinte enunciado: a pressão constante, o volume de um gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Então, este é o enunciado da lei de Charles. Posteriormente, em 1808, Gay-Lussac estudou a relação pressão versus temperatura, mantendo, portanto, o volume constante. Então, o gráfico apresentado à esquerda, na qual nós temos a pressão no eixo Y em função da temperatura, representa um comportamento linear. Em outras palavras, a pressão aumenta com o aumento da temperatura do gás. Então, esta reta, ela, já que está a volume constante, ela representa uma isocórica ou uma isovolumétrica de um gás ideal. Então, qualquer ponto nesta reta, nós teremos o mesmo volume. A lei de Charles, aliás, a lei de Gay-Lussac foi enunciada do seguinte modo: pressão e temperatura de um gás sempre serão diretamente proporcional desde que o volume seja constante. Passando posteriormente para 1811, Avogadro ele enuncia a seguinte lei: volumes iguais de qualquer gás nas mesmas condições de pressão e temperatura apresentam a mesma quantidade de substância, ou seja, mol.
Então, dado que uma certa quantidade de um gás, independentemente da estrutura desse gás, esses gases terão o mesmo comportamento se forem colocados nas mesmas condições de pressão e temperatura, eles terão a mesma quantidade de moléculas, ou seja, volumes iguais. Então, esse é o enunciado de Avogadro, que na época se baseou em diversos experimentos, enchendo balões com gases diferentes, colocando esses balões nas mesmas condições de pressão e temperatura, e ele percebeu que o volume era praticamente o mesmo e que não dependia da estrutura química do gás. Posteriormente, a Clapeyron, já em 1834, ele, de posse dos resultados das leis dos gases, né, das transformações isotérmicas, isobáricas e isovolumétricas, Clapeyron ele vai unificar essas leis em apenas uma única equação matemática e, claro, também de posse dos resultados da lei de Avogadro. Essa equação matemática, de acordo com Clapeyron, era a equação 2, na qual nós tínhamos o produto pressão-volume como sendo igual ao número de mols vezes a temperatura vezes uma determinada constante, conhecida como constante universal dos gases. Então, a equação de Clapeyron é pressão vezes volume igual a número de mols vezes constante universal dos gases vezes a temperatura. Então, Clapeyron, na verdade, ele fez uma generalização das leis empíricas de Boyle, Charles e Gay-Lussac e também de Avogadro. Então, esta é a equação do gás ideal. Esta mesma equação do gás ideal, vamos supor que nós tenhamos 3 gases e nós iremos agora aplicar essa equação para cada um dos 3 gases. Então, nós temos aqui 3 equações matemáticas, na qual, no lado esquerdo de cada uma das equações, nós temos a pressão de cada gás. Então, a pressão do gás 1, por exemplo, seria o número de mols do gás 1, N1, vezes o produto RT dividido pelo volume. De modo análogo, nós temos a pressão P2 e também a pressão P3. Agora, vamos imaginar que se misturássemos esses 3 gases num único compartimento, como é que seria a pressão total do sistema? A pressão total do sistema seria, na verdade, o somatório entre as pressões P1, P2 e P3, a pressão de cada um dos gases. Fazendo isso, do lado direito da equação, nós temos o somatório dos termos, na qual nós temos o número de mol de cada gás multiplicado pelo termo constante universal R vezes a temperatura T dividido pelo volume do sistema. E aí aparece um termo aqui em comum dos 3 termos do segundo membro e a gente coloca em evidência. Colocamos em evidência o fator RT sobre V, já na próxima equação ele já aparece em evidência, e aqui entre parênteses aparece o somatório dos números de mols. Então veja que nesta equação nós temos P1 mais P2 mais P3, que na verdade é a pressão total. Então já na última equação substituímos pelo índice pressão total, igual, de modo análogo, o somatório N1 mais N2 mais N3 é o somatório do número de mols total, então iremos substituir por NT, mol total, que multiplica o fator RT sobre V. Então essa equação 3, ela descreve a pressão total da mistura gasosa. Agora vamos considerar a seguinte equação dividida pela pressão total. Nesse slide, a pressão total aparece apenas como P. Então, fazendo essa divisão, nós temos o primeiro membro da equação, P1, que seria a pressão do gás 1, dividido pela pressão total P, já aparece na segunda equação. De modo análogo, o termo N1, que é o número de mols do gás 1, que multiplica RT sobre V, esse termo já aparece dividido pela pressão total P, já na segunda equação. Então, na terceira equação, nós fizemos uma mudança aqui matemática, nós reescrevemos o segundo termo dessa equação de um modo diferente, trazendo o termo RT para o denominador. Então, quando nós fazemos isso, o termo RT ele vem invertido. Então, no final, vai sobrar pressão vezes volume dividido por RT. Então, nós temos no primeiro membro a pressão P1 dividido por P, e no segundo membro nós temos N1, que seria a quantidade de mols do gás 1, dividido, e esse termo que aparece entre parênteses, pressão vezes volume dividido por RT, na verdade é o número de mols total.
Então, na próxima equação já aparece dividido por nt. Então, essa equação aqui seria, na verdade, a fração molar. Veja que o lado esquerdo, nós vamos manter pressão do gás 1 dividido pela pressão total igual, e no segundo membro, a razão entre N1 sobre NT vai nos dar a fração molar do gás 1, X1. E, posteriormente, a gente apenas multiplica aqui meio pelos extremos, isolando a pressão do gás 1, P1. Então, P1 vai ser igual a X1 vezes P. De modo análogo, se formos fazer esse mesmo tratamento matemático para o gás 2, nós chegaremos a uma equação semelhante, mudando apenas os índices. Ou seja, para o gás 2, nós teríamos a seguinte equação: P2 é igual a X2 vezes P. E para o gás 3, P3 é igual a X3 vezes P, onde X2 e X3 são as frações molares dos gases X2, do gás 2, e do gás 3, X3. Então, de modo geral, nós podemos escrever a seguinte equação: a pressão parcial de um determinado gás, simbolizada por I, vai ser, na verdade, a fração molar desse gás I vezes a pressão total do sistema. E essa equação 4, ela reflete a chamada lei de Dalton, conhecida como a lei das pressões parciais. Agora, se fôssemos escrever uma expressão para a pressão de um determinado gás em função da sua altitude, nós escreveríamos a equação conforme modelo na equação 5. A pressão na altura Z, pressão P na altura Z, é igual à pressão P0, e esse termo P0 simboliza a pressão na altitude zero, que multiplica a função E elevado a um termo que seria a massa molar do gás, ação da gravidade, G, vezes a altura Z, dividido pela constante universal dos gases R, que multiplica a temperatura termodinâmica. Então, essa equação 5, ela ilustra, ela calcula a pressão a uma determinada altura Z, ou seja, a pressão em função da altitude. De modo semelhante, a equação 6, nós podemos fazer uma estimativa da densidade do gás na altura Z, em função da densidade na altura zero, no caso seria a densidade zero, que multiplica a função E elevado ao mesmo termo anterior, massa molar do gás, ação da gravidade G, vezes a altura Z, dividido pela constante R, vezes a temperatura termodinâmica. Então, de modo análogo, na equação 7, nós podemos expressar em termos de concentração. A concentração do sistema gasoso em uma determinada altura Z seria igual à concentração na altura zero, vezes o número E elevado à massa molar do gás, vezes a ação da gravidade G, vezes a altura Z, dividido por RT. Então, as equações 5, 6, 7 mostram a pressão, a densidade e a concentração de gás em função da respectiva altitude desse gás. Agora vamos considerar algumas restrições do modelo de gás ideal. Vamos considerar a equação do gás ideal como sendo pressão volume igual a nRT. Dessa equação, nós iremos isolar o volume. Então, o volume vai ser igual ao número de mols, vezes a constante universal R, vezes a temperatura, dividido pela pressão. Vamos analisar o seguinte caso. Na hipótese da temperatura tender a zero, o que acontece com o volume? Olhando para a equação, imaginando uma temperatura igual a zero, então o volume também será zero. Mas, na prática, o que isso significa? Vamos imaginar uma amostra de gás dentro de um recipiente. Se fosse possível resfriar esse recipiente até 0 Kelvin, ele iria ter um volume zero. Mas para onde foi a massa de gás dentro desse recipiente? Nós estaríamos, na prática, destruindo a matéria. E nós sabemos que isso é uma condição naturalmente impossível. A outra hipótese seria, se submetermos esse recipiente com uma amostra de gás a uma pressão infinitamente elevada. Olhando para a equação, se essa pressão for infinitamente grande, o volume vai tender a zero, o que seria também uma condição naturalmente impossível, porque nós não poderíamos destruir a matéria apenas comprimindo esse compartimento. Então, veja que quando a temperatura tende a zero e a pressão tende a mais infinito, a equação do gás ideal ela não explica, ela não modela os resultados experimentais de uma forma satisfatória. E nós chamamos isso de desvio da condição de idealidade.
Assim, podemos admitir na prática que o comportamento ideal ocorre nas condições contrárias às condições discutidas até então, ou seja, a pressão tendendo a zero e a temperatura tendendo a mais infinito. Então, o comportamento de sistemas gasosos que se desviam da idealidade são considerados como sistemas reais, que no caso é objeto da nossa próxima aula. Seria a teoria dos gases reais. Então, nós temos nossas referências básicas e uma dica. Dedique-se agora, pois o seu esforço, sem nenhuma dúvida, irá valer a pena. Até mais.